vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo, que me salvou do mundo mal. Eu me sei que dentro dele terás a paz também que eu encontrei. Vou contar que sou cristão, o amor de tudo eu vou falar, que meu viver eu entrei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, se venho em breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil ao esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna. Ao mundo vou contar que sou cristão, o amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração, pois tenho a Cristo no coração. Dos que iluminam o caminho escuro, tesouro, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo, é toda a divindade, impressa com coragem, em simples folha de papel. Como na verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Tesouros, pergaminhos, escritos que revelam segredos ao mundo, toda a divindade, impressa com coragem, em simples folha de papel. Como nada verdade, espiritualidade, mensagens enviadas do céu. A Bíblia regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. A Bíblia é o livro sagrado que foi inspirado por Deus como prova de amor. Foi inspirado por Deus como prova de amor.
som. Pronto. Boa noite, irmãos. Eu vou ler agora um pequeno texto e peço para que vocês reflitam aqui nas palavras dele. Amém. As palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa ação. Elas têm o grande, sendo capazes de levantar, emocionar. Prova ele assim, ó. Prova ele assim, tá? As palavras são ferramentas extremamente importantes da nossa comunicação. Elas têm um grande poder, sendo capazes de motivar, levantar, emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar e derrubar. Dependendo do que é e de como falamos, podemos tanto agradar quanto desagradar quem nos ouve. Por isso devemos levar em consideração o poder das palavras. As palavras são capazes de expressar vontades e emoções. Elas são reflexo do que se pensa e se deseja, impactando diretamente a vida das pessoas. São movidas por interpretações e geradoras de discussões e críticas. Quando usadas de forma correta, geram reflexões e opiniões que podem ser de grande valia para quem as ouve. Ao contrário, quando não se mede o impacto que a palavra pode ter, elas podem ser responsáveis por grandes decepções, frustrações e agressões. Quando são ditas de maneira impulsiva e imprudente, também podem machucar e até mudar a visão da pessoa em relação a si mesmo. Amém. Amém. Saúde, irmão, da graça para nosso Senhor Jesus. Amém. É um motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, nosso Deus. Sabemos que não é fácil, né, chegar aqui, mas pela graça de Deus estamos, que possam chegar mais e mais irmãos. E quero desejar a vocês umas boas-vindas, né, e podemos seguir com o nosso culto adorando e exaltando o nosso Deus. Amém. As que irmãos do que levam louvar conosco. Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver, eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o que eu quero. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que
quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em ti o que eu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em teu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o que eu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Assim oramos. Senhor maravilhoso Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo mais uma oportunidade, Pai, pela nossa que nos concedemos. Ó Deus amado, Pai, somos gratos, Senhor, por até aqui, Senhor, ter nos chegado, Senhor, na tua santa graça. E que o Espírito Santo, Senhor, possa tocar no coração de cada uma que esteja, Senhor. E o teu povo, Pai, possa ser abençoado conforme a tua vontade. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras é o registro de tudo que Deus desejou falar ao homem e a maneira pelo qual ele se revela à humanidade. A palavra de Deus é tudo o que Deus falou, antes mesmo de ser registrado nas Escrituras. Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento, que possui 39 livros. Fala do pacto existente entre Deus e o seu povo, os hebreus, escrito originalmente na língua hebraica com porções em aramaico. Seus livros são classificados como livros da lei, que é o Pentateuco, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas classificados como maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento tem 27 livros e contém o ato e explicação do novo pacto entre Deus e os homens, efetuado sobre a base do sacrifício de Jesus Cristo, escrito originalmente na língua grega. Seus livros são classificados como Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, Histórico, que é o livro de Atos, Cartas Paulinas e Gerais, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, e Revelação, que é Apocalipse. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens em um período aproximado de 1500 e 1600 anos. Esses homens tinham diferentes profissões e muitos viveram em épocas e locais diferentes. Todos eles foram totalmente inspirados pelo único autor, o próprio Deus. E se você quiser saber mais sobre a Bíblia, não deixe de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até a próxima! Graças a nós. Então nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Nicole.
paz, irmãos? Caminho vejo a escuridão, Deus está na nossa frente, juntos vamos prosseguir. Amém. Nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de ofertar ao Senhor através do dízimo e das ofertas. Boa noite. Bom, como estamos na semana de oração, né? Quanto mais oração, mais poder. Então, nesse momento, a igreja está com uma oportunidade de 3 pedidos para serem feitos. 3 pedidos ou agradecimentos também. Mais alguém? Bom, não havendo mais pedidos, oremos. Grandioso Deus, Pai Deus Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais um dia que nos concedeste, ó Pai, estando aqui na tua casa, Pai, para juntos te adorar, Senhor. Ó Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, se houvesse esses pedidos que foram feitos, ó Pai, pensa aqueles pedidos também que não foram feitos, mas sabe todas as coisas, ó Pai, que somos para o Senhor, ó Deus. Nos abençoa, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ser com essas pessoas que aqui foram citadas pela irmã, para que o Senhor possa, ó Pai, com tua grande sabedoria, ó Pai,
e de encontro com essa pessoa, Pai, levar cura, Pai, levar livramento, ó Deus, sabemos que o Senhor é o Deus de resolução de problemas, ó Pai. E que mesmo quando os problemas se levantam contra nós, ó Pai, Tu já tem um plano preparado para cairmos deles, ó Pai. Obrigado por tudo, abençoe esse culto, abençoe o pregador. É isso que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém. Amém. Nesse momento, vamos ouvir mais um louvor para a nossa irmã Nicole. Oremos. Piedoso Deus, amado Pai, louvado, agradecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite, cultuando a Ti, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem derramado por nós, e pela amada de toda, Senhor, que o teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Aquele que rogamos nesta noite, uma bênção, Senhor, especial na vida de cada jovem, da tua igreja de Vila dos Carneiros, mas também ao redor do mundo, Senhor. Jovens que são realmente, Senhor, o futuro da igreja e passam por muitas tentações, Senhor, ao longo dessa fase da vida que é tão difícil, muitas vezes ainda incompreendida pelos pais, pelos amigos, familiares, por eles mesmos. Que o Senhor desça o teu Espírito Santo sobre cada jovem, os fortaleça, deles, meu Deus, um caráter puro e santo, que eles busquem a pureza de caráter, assim como foi José e tantos outros jovens, Senhor, ao longo da história cristã, essa caminhada, Senhor, desde a queda até aqui. Pai querido, também te peço uma bênção especial como pregador desta noite do início, que teu Espírito Santo esteja sobre ele, e teus anjos também estejam com ele, Senhor, lhe orientando, lhe iluminando essa caminhada e também, principalmente na mensagem que será transmitida daqui a pouco. Toda honra e toda glória seja dada a ti, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos
Graças a Deus, irmãos. Honra. Tem que gravar o vídeo. Agora, para a honra e a glória de Deus e para o meu desespero, a igreja está cheia. Estou bem ansioso, nervoso. Comecei a tremer nessa linha, mas o Alan me deu apoio. Vamos fazer uma oração agora. Oremos. Grande e maravilhoso Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que me deste. Amém. Amém. Te agradeço também, Senhor, por cada família aqui representada. Peço, Senhor, que peça por cada um aqui e por aqueles que não puderam estar aqui, por um motivo, Pai. Te peço, Senhor, que me tranquilize, me dê sabedoria e que não permita que eu venha falar de mim, mas que eu seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou contar a história, acho que eu posso ir de um senhor chamado George Whitfield, acho que assim se fala. Certa vez, George Whitfield passou uma noite encantadora na casa de um casal vivo. Ao retirar-se para esse propósito, estava muito, como é que eu posso dizer, perplexo. Pelo fato daquele casal ainda não ter aceitado Jesus. Ali, no quarto, se ajoelhou e pediu a Deus que o ajudasse a saber como alcançar aquele casal vivo. Na manhã seguinte, George notou que o diamante da senhora, no caso, a dona da casa, foi deixado no criado mudo ao lado da sua cama. Ele pegou esse diamante e começou a escrever na vidraça da mulher. Uma coisa ainda te falta. Sem dizer uma palavra, ela sabe o que havia feito, agradeceu a hospitalidade e partiu. Ao entrar no quarto para arrumá-lo, o sol resplandeceu através da janela. E agora, o sol resplandeceu através daquela janela e iluminou aquelas palavras. Ela percebeu que eram palavras da Bíblia, mas não sabia onde se localizava, nem o seu significado. Inicialmente, ela ficou curiosa. Pegou chamou seu marido e disse: George escreveu em nossa vidraça, uma coisa ainda te falta. O que nos falta? Não nos falta nada. Se faltasse, compraríamos. O que ele quis dizer? Naquela noite, o casal examinou cuidadosamente e depois de muito tempo encontrou as 4 palavras na história de Cristo e do jovem rico. Meditando naquela história, entenderam o significado daquelas palavras e, sem dúvida, perceberam que, embora tivessem tudo, eles perderam aquele que é tudo. Juntos, naquela noite,
O casal se ajoelhou no seu lindo e luxuoso carpete, ao lado da mobília cara, e dedicou todos os seus bens e principalmente seus corações a Jesus. 5 palavras das Escrituras Sagradas colocadas na mente de George pelo Espírito Santo mudaram suas vidas. A Bíblia é a ação dinâmica de Deus para conquistar almas. Nenhum homem ou mulher pode ter sucesso como ganhador de almas a menos que saiba como utilizar o texto certo, no momento certo, para gerar decisões. Paulo diz que a palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4:12. Na criação, a palavra auditiva de Deus continha tanto poder que gerou matéria. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ellen White afirma: a energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando a imagem de Deus. As promessas de vida e princípios da palavra de Deus carregam consigo o poder para que isto de fato se realize. Uma vez que a palavra de Deus é viva, ela não somente apresenta como viver, mas também carrega consigo o poder para se conseguir uma vida correta. Ellen White expressa esse princípio. O mesmo se dá quanto a todas as promessas da palavra de Deus. Por meio delas, Ele nos está falando individualmente, falando tão diferente como se pudéssemos ouvir a sua voz. Por intermédio dessas promessas, que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Mas elas são aquelas folhas que são para a saúde das nações. Recebidas, assimiladas, elas serão fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo ser. Voltando, nenhum livro carrega tanto poder quanto a palavra de Deus para capacitar homens e mulheres a tomarem decisões. Nenhum método é tão poderoso como
tomarem decisões. Nenhum método é tão poderoso como pegar os textos e aplicá-los em situações da vida real, ou seja, no nosso dia a dia. Ao conversar com uma pessoa sobre tomar uma decisão, ela talvez fale, na minha opinião, ou eu acho, ou a minha igreja em si. Mas essas expressões não têm muito peso. Porém, quando eu e você podemos abrir nossas Bíblias e lermos um texto que conta às pessoas o que Deus diz e compartilham com elas a vontade de Cristo para as suas vidas, estamos buscando ajuda de agentes poderosos para a mudança. Uma ex-adventista assistiu a várias reuniões que o pastor Mark Phillips realizou alguns anos atrás. Uma noite, foi o pastor Mark Phillips, mais uma galerinha, visitá-la em sua casa. Mark Phillips pediu a ela que retornasse para o meio de Deus. Seus olhos brilharam e ela respondeu: eu gostaria, mas não posso, eu fumo. Mark Phillips a chamou pelo nome e perguntou: você acredita que Jesus quer que você vença esse vício? Sim, acredito, mas não posso, sou fraco, respondeu ela. Mark Phillips disse: posso ler para você um texto bíblico? Ele abriu sua Bíblia em 1 João 5,14, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Maria perguntou: Maria, agora você confia que pode parar de fumar? Não, respondeu Maria. Mark Phillips perguntou de novo: muito bem. Por que está escrito na Bíblia que esta é a confiança que temos para com Ele? Então, onde está a confiança? Ela respondeu: nele. Então ele releu o texto acrescentando: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, exceto parar de fumar, Ele nos ouve. Ele se virou para Maria e perguntou: devo escrever isto em sua Bíblia? Posso pegar sua Bíblia para escrever isso? Ela respondeu: não, pois não é isso que está escrito. Está escrito que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele perguntou: é a vontade de Deus que você pare de fumar? Ela respondeu: sim, é. Ele continuou: então você pode pedir a Cristo com confiança no poder que Ele nos deu? Sim, eu creio que posso, respondeu ela. Ele continuou: agora outra pergunta: quando você receberá esse poder? Quando você receberá esse poder para parar de fumar? Será daqui a uma semana, um mês, 3 meses? Ele abriu sua Bíblia em João 1, 12 e 2. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem filhos de Deus. Receber a Cristo é receber poder. Continuou. Hoje, esta noite, vimos que você pode confiar em Jesus e que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos dará.
nós sabemos que é a vontade de Deus, nós sabemos que é a vontade dele fazer com que você pare de fumar. Vemos também que quando você o aceita, recebe poder. Maria se sentou. Havia uma nova luz no seu olhar. Você gostaria hoje de se ajoelhar e dizer a Jesus que confia nele para fazer por você o que não consegue fazer por si mesmo? Marco Felipe perguntou. Gostaria de contar-lhe como você crê que era vontade, que é da sua vontade libertá-la desse vício. E gostaria de receber poder agora mesmo, acreditando pela fé que Ele está lhe dando esse poder. E que apesar de qualquer desejo, por meio do poder de Cristo, você terá vitória. A despeito de qualquer impulso ou desejo, porque assim diz a palavra do Senhor, pela fé, você gostaria de acreditar no que Deus fala. Assim, eles dois se ajoelharam. Assim nos ajoelhamos e Maria orou. Naquela noite, há 8 anos, o Senhor concedeu a Maria a vitória sobre o hábito de fumar. Entre duas a 3 carteiras de cigarro por dia. Lá, Marco Felipe sugeriu alguns hábitos, tais como respirar profundamente, fazer caminhada e beber água, para ajudá-la a manter longe do vício. Entretanto, por meio das reivindicações, das promessas que estão na palavra do Senhor, ela encontrou verdadeira libertação em Cristo. Não são os nossos argumentos que Deus promete à pessoa, mas a sua palavra. Poderia ter argumentado com Maria sobre a necessidade de ela largar o fumo. Poderia ter dito que fumar é errado. Mas ele sentiu, Maria sentiu que ela estava cheia da sua necessidade real. A sua necessidade real eram as promessas da palavra de Deus. À medida que os homens e as mulheres conhecem a palavra de Deus, todos mudam. É possível ler a Bíblia com a mente fechada e receber um pouco de bênção. Todavia, quando homens e mulheres buscam a verdade de Deus, mesmo que a princípio rejeitando bastante, o contato com a palavra viva os transforma. Até mesmo Levín, que começou a ler de forma estranha os evangelhos, ficou encantado pelo Cristo que encontrou. Ele revelou uma mudança de atitude em seu livro, Surpreendido pela Alegria. Nesse livro,
15, descreve como Deus vivo transformou sua vida conforme ele lia as Escrituras Sagradas. Da mesma maneira, Roberts, como Wilson, usou de sua visão cética para desacreditar a ressurreição de Cristo. Porém, à medida que comparava as evidências históricas com os relatos bíblicos, ele escreveu um maravilhoso livro, Quem Retirou a Pedra, no qual destacou a ressurreição como um evento divino. Roberts também foi transformado ao ler os relatos. Há mais de 100 anos, William Ramsay, um jovem estudioso inglês, viajou para a Ásia Menor com o propósito claro de provar que a história relatada em Lucas, em seu livro e em Atos está errada. Seus professores presunçosamente falaram que Lucas não poderia estar certo. Ramsay começou a cavar nas antigas ruínas da Grécia e Ásia Menor, à procura de escritos antigos e registros e outras coisas que poderiam comprometer Lucas se ele tivesse inventado seu relato. Em uma data posterior, conforme seus professores alegavam, Ramsay comparou seus achados arqueológicos e históricos com os relatos do Novo Testamento e ficou tão convencido da exatidão de cada pormenor que se tornou cristão e um grande estudioso do Novo Testamento por meio da comparação da palavra viva de Deus com também o ganhador de almas bem-sucedido deve se alimentar das promessas da palavra de Deus, solidificar essas promessas e princípios da memória, que irá fazer com que ele tenha uma abordagem efetiva ao entrar em contato com as pessoas. Golden resume este conceito assim: nenhum homem que não tenha se alimentado da palavra de Deus ao ponto de aparecer em cada gota do seu sangue e em cada respirar seu que proclama a mensagem dada a ele por Deus, pode ter uma mensagem grande o suficiente para algumas necessidades.
Ellen White enfatiza. Eles, os ministros, não se tornam mais eficientes na obra porque não se tornam mais e mais conhecedores das Escrituras da verdade. Sem dúvida, você está lendo este livro porque quer ser mais bem-sucedido em ganhar almas para Cristo. Então, você deve encher sua mente com as preciosas promessas da palavra de Deus. Memorize texto sobre texto. Texto sobre a segunda vinda de Jesus, o sábado, o estado dos mortos, o santuário, o espírito de profecia e a igreja verdadeira, e os princípios da fé adventista. Descubra as passagens que são particularmente designadas para ajudar as pessoas a se decidirem por Jesus. Agora eu vou pedir algum voluntário. Alguns, né? Vou pedir que abra em Mateus 11. Verso 28. Pedir para abrir outro. Abra em João 6, 37 a 38. Também eu vou pedir para que outra abra em Isaías 1, 18. Outro pode abrir em 1 João 9. Podem abrir também em 2 Coríntios 5, 17. Outro pode abrir em Hebreus 10, 8 a 10. Outra pessoa pode também abrir em Hebreus 7, 25. E outro Filipenses 4, 13. Amém? Amém. Mateus 11, 28. Agora João 6, 37 a 38. Todo aquele que vai me dar, receberá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Agora, Isaías 1, 18. Vinde, pois, conversemos comigo com Jeová, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a luz. Amém. Agora, 1 João 9. Agora, 2 Coríntios 5, 17.
Hebreus 10, 8 a 10. Depois de dizer como assim, sacrifício, ofertas ou holocaustos, ofertas pelos pecados, não fizeste em Deus que é verdade. Coisas que se oferecem segundo a lei. Em segundo momento, acrescentou, este é Cristo das prazeres, mostra a sua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que tem sido santificado, mediante a oferta e pontos de Jesus Cristo, uma vez por todas. Filipenses 4, 13. Estas passagens são como sementes, plantadas no solo da mente. Elas germinam e produzem frutos para a glória de Deus. A semente tem o poder de dar vida, transformar e mudar. Plante-a no solo das mentes e terá uma abundante colheita. Uma abundante colheita de anos por meio do seu ministério. A Bíblia, a autoridade de suas palavras e o poder de sua mensagem gera decisões. Qual a relação entre a palavra falada por Deus na Escritura, na criação, com a Bíblia, ao levar homens e mulheres a se decidirem por Cristo? Vamos ler Hebreus 4:12. E outra pessoa pode ficar com Salmos 33, 6 e 9. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada profunda, e penetra até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. E pelo fogo da sua boca, o exército de Deus. E ajuda o vulcão a águas do mar, e reservatórios da vida. Que toda a terra teme ao Senhor, e treinou todos os habitantes do mundo, pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo passou a existir. Amém. Liste os textos que você acredita serem os 10 mais importantes na Bíblia, que ajudam a tomar decisões, junto com algumas palavras resumindo o que cada um ensina, ou que questão responde. Você pode usar os 10 deste capítulo, mas pode preferir outros. Lembra. Devem ser textos para decisões e não textos doutrinais. Glória a Deus. Amém.
Luiz de Boa se pôr em pé e cantar conosco o hino da minha Bíblia. Número 51, binário. Agradeço a presença de todos aqui, agradeço também a paciência. Vamos orar. Oramos. Grande e maravilhoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma programação. Te pedimos, Senhor, que nos leve para nossos lares em segurança. Também te pedimos que venha nos ajudar a saber como alcançar as pessoas, Pai. Alcançar, chegando naquele pontinho que divide a alma e o espírito. Te pedimos também, Senhor, que venha ser como o restante da semana. Também te peço, Senhor, que me perdoe se eu errei alguma coisa aqui. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Graças a Deus novamente. Quero agradecer também a todos por ter vindo. Bem-vindo à casa do nosso Deus, ao nosso Pai. Também sabemos que não é fácil vir aqui em cima, falar da palavra de Deus. Sabemos que é difícil, principalmente com o Jó que está começando agora, pregando, né? Se Deus quiser, daqui a alguns meses ou semanas, vai estar pregando mais e mais a palavra de Deus. Também gostaria de dizer que
jovem que tem muita coragem. Coragem que muita gente não tem, né? E assumir a responsabilidade. Subiu aqui em cima, foi até o final, não desistiu. Né? E a gente tenta ajudar nossos jovens de todas as formas. Passamos uma semana corrida para chegar aqui. Vinícius, você está bem? Estou nervoso. Você está bem, Vinícius? Estou nervoso. Mas, graças a Deus, acredito que o Espírito Santo capacitou, tocou no coração dele. E aqui ele não subiu e não desistiu. Né? Pois sabemos que a palavra de Deus é poderosa. Não é todo mundo que sobe atenção para falar sobre a palavra de Deus. Não é todo mundo que assume a responsabilidade. Amém? Quero também convidar todos. Né? A semana de oração só está começando. Temos a semana toda de oração aqui. Né? Curso de 7 às 8h30. Vamos buscar mais de Deus. O mundo está de forma terrível. E quem está vendo sabe o que está acontecendo no nosso Brasil, sabe das dificuldades que estamos para vir no nosso Brasil. Então vamos buscar mais a Deus. Sei que muito trabalho durante a semana, é cansado, mas pouco estava falando essa semana no grupo do Ministério Jovem que buscar a Deus. Deus sempre em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus sempre em primeiro lugar. Então, vamos buscar mais de Deus. Sabemos que o cansaço ele tenta nos derrubar de todas as formas. O inimigo quer fazer com que você não chegue na casa de Deus. Só. Sabemos da dificuldade. Mas quem puder estar aqui nessa semana, essa semana toda de oração, semana toda de culto, sábado do encerramento, novamente com o Ministério Jovem. Então, essa semana toda